nós iremos elucidá-la, explaná-la, que o nosso coração, que já foi arado, preparado como uma boa terra, possa receber esta palavra que é a semente que vai germinar, florescer e frutificar. Ajuda-nos por mais uma vez a ser bem-sucedidos. Assim eu oro no precioso nome de Jesus. Você pode dizer, irmão, Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu quero dizer, Juliana, que é interessante como Deus trabalha, né? A gente tinha agendado para ela vir uma outra ocasião antes dessa de hoje, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. E Deus colocou um tema que tem tudo a ver com o CD. O CD dela é reina. E o nosso tema, minha amiga, é Jesus, nosso rei. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: Jesus é o nosso rei. Amém? Nós temos aqui um texto onde o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma analogia, contrastando entre o efeito do pecado de Adão, que resultou em morte, em relação à morte de Jesus e à justiça de Jesus, que trouxe para nós um resultado favorável, a vida. Enquanto o pecado de Adão nos trouxe uma morte espiritual, a obediência de Jesus nos resgatou do pecado e nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E eu sei como você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Os judeus a priori entendiam que o Messias tão prometido seria semelhante a Davi, um homem guerreiro que pudesse puxar a espada e a guerra contra os seus inimigos, trazendo uma libertação do povo judeu que estava ali sob o governo, né, de Roma. Eles entendiam que Jesus iria fazer uma revolução, trazer uma libertação daquele jugo de Roma e devolvê-los a sua história, a sua identidade como povo, como gestor, né? Tendo o seu rei, tendo lá a sua sociedade não subjugada a Roma. Entretanto, Jesus não veio à semelhança de Davi, mas porque Jesus não veio libertar-nos, né, das garras de Roma. Jesus veio para libertar-nos das garras de Satanás. Eles esperavam que Jesus pudesse implantar uma monarquia humana, e Jesus veio, segundo o apóstolo Paulo, trazer, eu vou denominar como uma monarquia espiritual. Talvez você nunca ouviu isso, eu também não. Mas seria um rei que estaria reinando não no patamar humano, não naquela sociedade totalmente despojada, né, de um sentimento, uma sociedade que pudesse se inclinar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Muito pelo contrário, Jesus veio trazer uma nova história. E Jesus começou a ensinar o crescimento pela diminuição. Jesus veio pregar uma inversão de valores. Quem quiser ser o maior tem que servir o menor. E Jesus não veio para matar, Jesus veio para dar vida. Jesus não veio desalojar Roma com o seu governo, não veio tirar César, pois ele mesmo disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio descaracterizar o governo romano. Jesus veio para colocar um ponto final no
governo de Satanás. Aleluia! Você pode dizer isso? Jesus veio para colocar um ponto final no governo de Satanás. E o apóstolo Paulo, ele, no versículo que me chamou muita atenção, ele fala sobre isso. Versículo 13, ele diz: porque até a lei, ou até Moisés, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, não é acreditado. Ou seja, os homens, para que eu não crie aqui um paradoxo, ouça o que eu vou dizer. Antes da lei, os homens eram pecadores, mas eles não poderiam ser vistos como transgressores. O que é isso? Não havia lei que pudesse dizer: ó, se você fizer isso é pecado. A lei veio para denunciar o pecado, dizer ao homem que ele era pecador e, sobretudo, que ele necessitava de quê? De um Salvador. É interessante que na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Você não pode dizer para o camarada que ele é um criminoso, um transgressor, se não houver uma lei anterior ao seu ato que defina que aquilo é crime. Então Paulo está dizendo que os homens eram pecadores, mas o pecado não era imputado, não havendo lei, ou seja, eles não iriam responder, eram pecadores, iam responder diante de Deus, mas eles não tinham como dizer: eu sou pecador porque a lei diz que eu sou. Falar nisso, hoje eu estava indo lá para perto onde o pastor se trabalha, onde é, pastor, ali? Para casa, perto de Guaratiba. Eu tinha umas câmeras assim escondidas. Quando eu chegava perto da câmera, ela estava 60, 80, eu não sei. Não tem nada que me avise. Eu reduzi o carro para 60, para assim, é melhor errar para menos, para mais do que para menos. E de repente vai chegar na minha casa lá, comunicar, e eu vou responder por aquilo que eu não fui avisado. Até Moisés, o homem, estava nessa posição. É isso que Paulo está dizendo. Os homens eram pecadores, mas não tinha nada, uma lei escrita que pudesse dizer assim: ó, você é transgressor, você é pecador, você precisa se arrepender e se voltar para Deus. E ele continua dizendo: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Aí ele diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem, a saber, Adão, correram muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, a saber quem, irmãos? Jesus Cristo abundou sobre muitos. Para que você fique certificado do que eu estou falando, lá em Mateus fala sobre isso. Deixa eu ver onde está. Mateus 27, 37. Põe para mim, Gabi, para a gente poder recitar junto com a igreja. Colocou? Olha o que fizeram com Jesus. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita. Por que ele está sendo crucificado? Se você for buscar lá do porquê daqueles dois transgressores que estavam na direita e outra esquerda, eles tinham do porquê estarem, né? Mas Jesus não. E a causa pelo qual eles justificavam a crucificação de Jesus, e nós sabemos que não havia causa em razão do que a lei prescrevia, estava escrito o seguinte: este é Jesus,
o rei dos judeus. Quem escreveu isso? Aquele tipo acusado, o rei, né? ou o imperador que mandou que acontecesse com Jesus, segundo aquilo que as pessoas pediam. E na hora que eles deveriam escolher entre Jesus e Barrabás, eles optam por Barrabás, um transgressor, pecador, ladrão. E na escolha, eles perguntam: Jesus ou Barrabás? E, por incrível que pareça, aqueles que estavam ali pedindo Barrabás, eles tiveram seus doentes sarados, seus coxos curados. Talvez alguns que ali estavam tinham parentes que Jesus havia ressuscitado, e o homem que às vezes vive uma amnésia espiritual, juntamente ali com a maioria, todos clamavam dizendo: olha, nos dê Barrabás e quanto a este, crucificam. E é interessante que Jesus, em todos os seus dias, na sua biografia, Jesus, ele fala sobre o seu reino. João Batista, o precursor, disse: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus estava sendo anunciado desde João Batista, e quando Jesus, na verdade, assumiu o seu ministério com seus 30 anos, Jesus deu continuidade. Mas entendamos uma coisa: Jesus veio implantar um reinado espiritual. Ele vai implantar um reinado humano. Segundo a escatologia, existem duas correntes, que vai ser durante o milênio. Mas até então, Jesus estava falando de um reinado que nunca teria fim. O seu reino é eterno. Diga para o seu irmão: você tem um rei. Ele não morre, ele é eterno. Jesus é o nosso rei. Aleluia! Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós exatamente sobre esses detalhes que nós narramos aqui sobre Jesus. Ele diz no verso 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou. Ele fala de reinar. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Bota o verso 17, que é muito forte. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 já. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. O versículo está errado, a minha versão está diferente. É 17. Está no 17? Ah, está minha marca. O problema é o vai lá, pode 17, aí. Vamos lá de novo, irmãos. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar mesmo em vida. Agora, não na concepção judia dos judeus, mas na concepção do reino. Reinar com Cristo é você ter autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, curar os enfermos, expulsar os demônios, adorar a Deus em espírito e em verdade. Entretanto, porém, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão
Jesus veio nos comunicar. Um reinado espiritual, aonde você tem autoridade sobre a morte. Tem autoridade sobre a morte, pastor? Tem. Porque a igreja sabe, minha filha bateu de frente no poste com seu carro, morreu e ressuscitou. E eu não só vi minha filha ressuscitar, não, eu vi mais dois ressuscitarem. Vocês ainda estão aí? Amém. Eu já vi Jesus curar muita gente. Eu já vi Jesus curar a idéia que chegou no início da nossa igreja lá. O irmão da Ruth foi trazido, colocado assim numa coluna. O menino tinha mais osso do que carne. Duas pessoas vieram trazer ele à frente do altar para nós orarmos. Nós oramos, o médico deu uma semana. 60 dias depois, nós fomos no quiosque que ela tem lá em São Francisco. Ele estava trabalhando como garçom. O senhor conhece esse meu irmão, pastor? Foi esse aqui para mim. Esse é diferente, eu nunca vi. Esse é aquele que o senhor que estava idético, desenganado pelos médicos, ia morrer por uma semana. Ele está aí, ó, forte e bonito. Amém ou não amém? Amém. Efésios 1:3. Você põe aí para nós também, Gabi. Eu gosto de ir para a igreja, para a gente poder botar fogo aí no coração. Fogo. Vamos ler comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Agora, a gente tem falado que quanto mais parecidos com Jesus nós ficarmos, mais perto do milagre, mais perto das evidências espirituais, e as coisas vão acontecendo, porque espiritualmente falando, você também pode curar um enfermo, você pode também pregar o Evangelho, você pode, dentro da tua autoridade, da tua fé, olhar para uma pessoa que está sentenciada à morte, desenganada pelos médicos, e você orar e Jesus mudar o quadro, porque você está reinando com Jesus. Diga você está reinando. Está reinando com Jesus. E eu fiz algumas considerações, e eu coloquei assim: quantas vezes reinamos do pecado? Cometemos um ato errado, ilícito, falamos uma mentira, observamos coisas que não deveríamos. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que não há, que aquilo é ilícito, há uma ilicitude naquilo, mas eu faço vista grossa e me deixo levar pelo aquele erro, pelo aquele pecado. E aqui a gente tem falado que pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos. A gente se permite reinar dentro daquela concepção de que nós somos pecadores, mas somos pecadores o que, irmãos? Remidos. Diga, pecadores remidos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Chegou o tempo que é muito fácil a gente se debruçar, se desmotivar, arriar a espada, abandonar os sonhos, abortar um plano de Deus, porque é muito mais fácil, põe aspas, a gente abortar do que dar luz, mas Deus te trouxe nesta noite que chegou o tempo de você nunca mais abortar, porque você vai ter força para dar luz aos planos e sonhos que Deus tem na sua vida, porque você está reinando e Jesus é o teu rei. Aleluia. Aproveitando o texto que nós lemos, Mateus, César, põe lá, eu escreve lá em cima, acusação desse. Este é o reino de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, em João 11:12, diz assim: veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos. Se o ímpio declara, diz: olha, ele é o seu rei, ou rei de vocês, e eles não o receberam, mas nós, a igreja, o recebemos, e podemos proclamar em bom som, em alta voz, dizendo: Jesus é o nosso rei. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o nosso rei. Mais uma vez: Jesus é o nosso rei. Pela terceira vez: Jesus é o nosso rei. Nós Gonçalves, reina, CD, né? Todas as coisas, né, se comunicam, porque Deus tem algo não só para ministrar ao futuro dela e daqueles que aqui vieram, como tem ministrado para toda essa igreja durante todo esse nosso percurso aí, nos tem sido muito protetor. Eu separei algumas coisas antes de findar. Diz assim: é fácil reagirmos e pensarmos com lucidez quando o sucesso bate a nossa porta, mas é difícil conservarmos a serenidade quando as perdas e as dores da existência nos invadem. Muitos dessas situações revelam irritabilidade, intolerância e medo. Se quisermos observar a inteligência e a maturidade de alguém, não devemos analisá-las nos dias de primavera, mas nos invernos de sua existência. Diga para a pessoa que está do seu lado: não analise uma pessoa nos dias da sua primavera, mas analise essas pessoas nos dias do seu inverno da sua existência. Como nos comportamos no inverno da nossa existência? Quando o sucesso bate a porta, quando tudo vai bem, é muito fácil dizer: Jesus é o rei. E quando as coisas não vão como nós gostaríamos que fossem? Estamos vivendo os dias de primavera, ou estamos vivendo os dias de inverno da nossa existência? O que nos aquece? Ou o que nos motiva? Os olhos em razão das flores? Ou diante do inverno, de frio, de tristeza, de angústia, de ausência, de até de uma concepção de paternidade? Ou seja, nós achamos que o nosso pai não está como nós achávamos, né? Essas coisas param sobre a nossa cabeça. A gente tende a ver Deus na primavera. Eu nunca vi ninguém postando dizendo, mas as pessoas dizem: eu estava nesta manhã tomando meu café na janela, uma flor amarela no seu interior cor de abóbora, e pareceu um passarinho com seus traços, aqui era verde, aqui branco, amarelo. Eu dizia: Deus existe. É fácil dizer que Deus existe nesses dias de primavera, mas será que Deus não existe nos dias de inverno? Você pode abraçar o Senhor e dizer: Jesus é o seu rei, ele reina inclusive nos dias de inverno. Está passando por inverno, ele está reinando. Ele te trouxe aqui para dizer que está chegando o final do teu inverno espiritual. Aleluia. Jesus não se perturbava quando seus seguidores não correspondiam com as suas expectativas. O mestre da escola da vida não estava muito preocupado em corrigir os comportamentos
mas sim em estimular-nos a pensar, expandir a compreensão do horizonte da vida. O que você está vendo e que te sufoca, que te preocupa, é momentâneo, é temporal. Sabe por que é temporal? Sabe por que vai passar e vai mudar? Porque Jesus é o teu rei. Diga, Jesus veio. E a gente precisa expandir aquilo que nós queremos enxergar. A gente não pode olhar para o horizonte e não ver perspectiva, não ser estimulado por isso, achar que nada vai mudar, porque diante de todos nós há um horizonte. Mas eu quero dizer que aquele horizonte que é aparente, que é quase que um céu que liga a terra, quando você chegar lá, você vai ver que existem algumas e outras mais milhas a serem percorridas. Eu vou dizer que Deus só está preparando e aperfeiçoando aquilo que você há de receber em vida, porque você vai reinar com Jesus em vida. Mas nós pegamos aquilo que é aparente e desestimulamos, entregamos as espadas e não queremos mais lutar. Ficamos, vocês estão sentados, deprimidos, meu Deus, alguns até oprimidos, meu Pai. Exatamente. Pessoas que ficam irritadas à toa, pessoas que perdem a serenidade à toa. Como ser maduro no caos? Pergunta o seu irmão. O que eu faço para ser maduro no caos? Eu vou dar a resposta de Gabriel. Proclamar Jesus, o teu rei. Vocês estão aí com som. Certamente eu vi alguém abrir a boca, né? Meu olho perpassa. De Deus toda a terra, a Deus toda a igreja. Isso é a grande diferença. Mas eu sei que você está cansado, isso é muito normal. Não quer dizer que você não esteja gostando da palavra. Alguém disse amém? Amém. Expandir a compreensão dos horizontes da vida é tudo que Deus quer permitir para o nosso melhor. Diga assim: Deus quer expandir aquilo que você tem como compreensão, definição e a sua perspectiva em Deus vai mudar o seu horizonte, porque Deus quer mudar o seu horizonte. Deus quer transformar o seu deserto, Deus no oásis. Deus quer te tirar desse inverno. Nós cantamos aqui primavera e verão, no outono, no inverno. Então, o Senhor é o meu pastor. Nós estamos cantando com Marinho da Filha, meu neto Lindão da Silva, da Silva não, de Almeida. Eu gostei de Almeida. Diz assim: o Senhor é meu pastor. Ele fala: raios e ventos sobre o sertão, avisa lá que é o fim da sequidão. Uau! Está seco, está sem chuva, mas eu já ouço, eu já vejo raios, ventos e uma nuvem carregadíssima. E eu acho tão interessante quando na letra ele diz assim: avisa lá que nós conseguimos vencer o quê? A dor. Diga: Jesus é o teu rei. E essa luz já está passando agora. Você está na casa do rei. Há um ato profético, apostólico sobre a sua vida. A tua segunda-feira vai ser totalmente diferente dessa tua última semana. Aleluia.